Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Fraternidade da Luz. Hoje, terceiro episódio, Januário. Tudo bem? Exatamente, tudo bem. Obrigado a todos terem participado e curtido, né, o último episódio aí, que foi muito bacana, né? O nosso praticamente primeiro episódio, né, Ângelo? O segundo, né? Que foi com o William Sanches. Muito bacana, né? Ele tá bastante curtida, é isso aí. Vamos curtindo aí que a gente vai dar continuidade a esse trabalho aqui. Continuando. E hoje temos a Tati. Obrigado, Tati, por estar aqui. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E a Sônia também. Sônia, obrigado por estar participando. Muito agradecida sou eu de estar aqui. Que legal. Participando desta fase. Que bom. Que hoje a gente possa construir aqui algum conteúdo importante para a gente deixar, né? Esperamos. Exatamente. Levar aí esperança, conhecimento, um pouco de espiritualidade para o dia a dia das pessoas, né? Bastante espiritualidade, com a esperança que as coisas vão cada dia melhor. Muito bacana. Antes de começar, eu queria só pegar alguns comentários e pedir para vocês que estão assistindo a gente, que estão gostando do podcast, marcar a gente no YouTube, né? Compartilhar o canal, assinar o canal, marcar o sininho, porque a gente vai estar colocando aí vários vídeos durante esse percurso. E quanto mais gente, que a ideia é essa, né? Iluminar o mundo, e vocês colaboram muito com essa participação com a gente. E nos 2 primeiros vídeos que a gente colocou, a gente já teve aí alguns comentários. Então eu achei muito legal a Liac, que colocou lá de Araguari, Minas Gerais, estar mais perto dessa casa abençoada que ajudou há muitos anos, que me ajudou nos anos 2000, que pude trabalhar e aprender. Que saudade, Januário e toda a equipe. Gratidão pela contribuição enorme em minha vida. Que legal, a gente atingindo aí pessoas de outro estado também, né? As pessoas agradecendo, a Bruna Albuquerque, a Letícia, parabenizando pelo projeto. Itapeva também, Minas Gerais. Itapeva, Minas Gerais. Né? Minha maior saudade de Guarulhos dessa casa. Então, muita gente aí, né? A gente teve 40 comentários, o pessoal assistindo. Isso que só está no começo do projeto, então é muito legal, que era nosso objetivo, né, Januário? Muitas pessoas que... A gente está aqui, quanto tempo, Sônia, você falou? Nessa casa, desde 2009. 16 anos. 16 anos. E quanta gente veio, trabalhou, participou e acabou, às vezes, mudando, né? De estado, de país até, exatamente. Né? A Irene está sempre também participando aí e está nos Estados Unidos. Então, a gente poder... E elas sempre falam isso, sentem falta e não tem como fazer essa conexão. E agora, com esse podcast, a gente pode atender todo mundo. Né? Agora aproximou, né? A distância física não é mais um limite, né? O Vamos Iluminar o Mundo é chegar em todos os cantinhos que pudermos. E a tecnologia nos proporciona isso, é muito bom. Exato, né? Então, poder levar isso, acho que é muito legal e continuar esse trabalho, né? Eu acho que isso que é importante. Então, agradecer a todo mundo que comentou. Comente, que nos próximos a gente sempre vai estar falando aí dos comentários. Também, se surgir alguma ideia de conteúdo que as pessoas aí que estão fora queiram que a gente discuta, a gente pode estar aqui sempre trazendo essa novidade, né? Elas devem trazer no próprio comentário do podcast, né? Que aí nós isso, a gente lê e vai trazendo aqui. E vendo o que pode trazer de assunto e quem pode, né, falar, para que todos possam escutar. Exato. E teve até trabalhadores que ajudaram bastante a casa, né, que ficaram um bom tempo e também acabaram viajando e morando em outro lugar. E também curtam aí que a gente vai estar lembrando alguma história de algum aí, com certeza, né? Sem dúvida. Não tenha dúvida. Muita gente participou, trabalhou bastante, mas a vida deu outros caminhos, né? Exato. Cada então foi estamos seguir sempre ligados. E aí hoje a proposta do tema, para a gente poder conversar, é falar um pouco sobre a espiritualidade no cotidiano. Como que a gente incorpora o sagrado no nosso dia a dia. Né? Então hoje a gente sabe que muitas pessoas vêm na casa tentar solucionar seus problemas, as dificuldades que estão passando, e muitas continuam, principalmente trabalhadores, outras pessoas que frequentam. E sempre tem essa dúvida, né? Porque a gente acha que a nossa vida é separada, uma vida dentro de uma casa espírita, ou da igreja, ou de uma religião, e a vida fora. A gente acha que aqui dentro a gente é um tipo de pessoa e lá fora a gente é outro.
E é importante a gente entender que não, é uma sequência, né? É uma continuidade da nossa vida, né, Januário? Sem dúvida. E eu acho que a gente mostrar para as pessoas que isso não está separado, e eu acho que parte primeiro pelo grande ponto, quando as pessoas querem, principalmente, trabalhar, elas acham que é isso, né? Ah, não, mas no meu dia a dia eu tenho muito estresse, eu tenho uma empresa para tocar e às vezes preciso ali fazer uma gestão, cuidar do dinheiro, né? Ou preciso atender o público ali, às vezes precisa ser mais duro. Como que eu coloco a espiritualidade no dia a dia? Elas têm muita dúvida, né? Assim, o mais importante, o sagrado e o divino parece que andam juntos, né? A gente sempre fala divino e sagrado. Divino é divindade, né? Tem muito a ver com filosofia, religião, né? É uma coisa ligada a Deus, né? Isso é o divino. E o sagrado é o que a gente santifica. O que eu santifico na minha vida? Vou dar um exemplo. Tem que falar assim, o meu café da manhã é sagrado, né? Final de semana ir para a praia é sagrado. Quer dizer, a pessoa santifica no seu dia a dia algumas coisas, atividades, né? E pessoas também, né? Os sagrados são pessoas também, né? A gente sabe que até os santos da Igreja Católica são, né, consagrados como sagrados, né? Então, assim, a gente no dia a dia, o que é realmente, né, sagrado para nós? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o meu trabalho, eu considero uma coisa essencial na minha vida. Tenho o maior respeito pelo que eu faço, né? E torno aquilo uma atividade, para mim, sagrada. Aquilo eu santifico aquela atividade, né? E a gente não consegue desvincular, né? Porque estar na casa espírita, estar na igreja, no templo evangélico, onde for, é um lugar preparado para você, né, se fortalecer, se fortificar, né, se sentir uma boa energia. Mas o dia a dia é a nossa verdadeira luta, né? É onde a gente está. 98% do nosso tempo é na vida, né? E como a gente, na verdade, pode fazer com que nossa vida se torne algo realmente sagrado, né? Eu acho que começa com gratidão, né? Por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é, né? Por tudo que a gente já construiu até hoje, né? E a gente vai entendendo esse processo, né, do que é sagrado. E realmente agradecer e santificar tudo que a gente pode conquistar no nosso dia a dia. Eu vejo por aí. Bacana, né? E é importante mesmo entender esse processo de gratidão, que faz muita diferença, né? A gente perceber na nossa rotina as coisas que nos fazem bem, igual você falou do café da manhã, aquilo, e agradecer por isso, por ter a oportunidade de praticar, né, esse ritual, né? E Tati, o que você enxerga aí dessa espiritualidade no dia a dia, né? Você também é uma trabalhadora aqui há bastante tempo. Como que foi para você essa visão, né, de entender que muitas coisas que a gente ouve aqui ou a gente faz na casa, né, como o atendimento fraterno, como um passe, ou como uma palestra, como uma forma de passar conhecimento, pode ser também incorporado no dia a dia, né? É um desafio, né? É um desafio diário, porque você precisa de uma vigia diária. E nesse sentido também, você vê a necessidade que você tem desse convívio interpessoal, né, com pessoas em diversos momentos, e é onde você vive de fato a prova daquilo que você está refletindo e você está absorvendo dentro da espiritualidade. Porque quando você entra numa casa, você vai com o pensamento naquilo, focado naquilo, então você chega lá mais calmo, mais tranquilo, consciente, né, de que aquele momento é um momento de reflexão e de ligação com o Pai. Agora, quando você está no dia a dia, vivendo a sua rotina, é mais difícil, é onde você vive a prova de tudo que você está, de fato, aprendendo e refletindo, absorvendo. Que é o momento que você precisa, às vezes, renunciar a si, é onde você consegue colocar na prática tudo aquilo que você ouve. E é difícil, não é fácil, é uma vigia constante, né? Existe uma consciência. Eu acho que é uma ferramenta, a gente adquire uma ferramenta de muito mais consciência, né? De entender que às vezes você tem que dar 2 passos para trás, ou de reconhecer um erro. Às vezes você não tem algumas dificuldades que outras pessoas têm, né? De reconhecer um erro, de tentar reparar, mas é uma vigia constante. Você colocar, né? Mas eu acho que isso é uma ferramenta que fortalece muito a gente. Eu acho que em alguns momentos a gente se torna mais tolerante, no sentido de entender que é o momento da pessoa, às vezes é uma falta de conhecimento, ou não, ou até mesmo sua. Às vezes você se coloca, não,
eu tô precisando aprender, eu tô precisando absorver. Ali pode ser, né, um momento de aprendizado. Eu acho que a espiritualidade nos capacita, né? Ela nos dá a ferramenta para viver os outros momentos, né? Onde você entende que você precisa ter uma casa, uma família equilibrada. Aquilo que eu vivo na espiritualidade, eu preciso viver dentro da minha casa, com os amigos, no trabalho, em tudo. Eu acho que não é fácil, né, dizer que a gente está aqui dentro, a gente santificou, criou asas, é mentira, né? A gente continua humano, a gente continua em busca do crescimento, do aprendizado e da perfeição, né? Da perfeição divina. Mas aumenta a responsabilidade, sim. Eu acho que a nossa consciência, ela é muito mais pesada, né? Ele é o nosso juiz, né? A gente deita no travesseiro às vezes e fica repensando e revivendo, né? E tentando, só que a gente também busca ajuda, né? A gente compreende que às vezes a gente precisa de ajuda, de conselhos, e a gente às vezes consegue uma reparação ou não, mas a gente está em busca sempre disso, né? E todo, assim que você está falando, pegando o gancho aí, todo conhecimento vem mais cobrança, né? Sim. Quando a gente começa a ter mais informação, né? Olha, você precisa melhorar, você precisa fazer isso. Aumenta a responsabilidade. A gente sabe das causas e efeitos, né? De você semear e colher, a gente fica preocupado com o resultado das coisas. Então, o conhecimento, ele é muito bom, mas traz mais responsabilidade, né? Muito mais, Pra é gente verdade. É como se fosse um poder, né? É um poder. Né? Você ganha um poder e te traz responsabilidades, né? Porque a informação é tudo, né? Quando você tem a informação que você pode melhorar, pode fazer melhor, né? É onde vem o grande aprendizado. É verdade. Exato, colocar em prática, né? E nessa questão de colocar em prática, Sônia, a gente fala muito, né? A gente sempre conversou, como as pessoas também acham isso, né? Que para praticar a espiritualidade eu preciso abrir mão da minha vida. Como foram os santos, os apóstolos, né? Então acho que tem muito essa questão, né? De, não, eu vou conseguir aqui se eu abrir mão de tudo. Sim, tem algumas pessoas que têm essa missão, né? De sentem que realmente devem seguir um caminho ali de auxílio ao próximo e abrir mão como uma missão. Até dentro do espiritismo, o próprio Chico Xavier e outros médiuns que sentiram isso. Mas na maior parte do tempo, na maior parte aí da população e do mundo, são pessoas que convivem com isso, né? E aí a pergunta que eu queria que você, no seu ponto de vista, eu preciso abrir mão da minha vida para evoluir espiritualmente? Não deve nem abrir mão da vida. Você tem que viver cada momento. A vida é sagrada. Então, se todos os momentos você colocar como sagrado, você vai perceber o processo para você ir se adaptando e passando por cada momento, né, da sua vida sem abrir mão. Porque a espiritualidade está presente em cada ser humano. Não tem como diferenciar, não tem como compartilhar, colocar na gaveta, né? Agora a espiritualidade, agora é estudo. Não. Você leva isso para o teu dia a dia. Você aprendendo a ter a noção da importância da sua ligação com a espiritualidade, você vai colocando isso nos seus afazeres cotidianos. As dificuldades para lidar com as pessoas se tornam até mais fáceis, porque você tem o conhecimento. E o conhecimento te deixa mais tranquilo em relação ao outro. A gente não precisa abrir mão de nada, nem na família, nem no trabalho, nem nas diversões, né? No lazer, na viagem. Só precisa se organizar, né, Sônia? Só se organizar. Organizar seu horário, sua semana, né? É um você processo. se organiza, você não abre mão de nada, né? Você precisa ter esse processo. Pode fazer em mente. trocas melhores, né? Eu faço algo que não é bom. Eu vou trocar por estar na fraternidade, por ler um pouquinho sobre espiritualidade, né? Então Bastante, não precisa abrir mão, né? Porque você precisa. Você tem os seus momentos livres. Aproveite o melhor momento para você fazer aquilo que vai fazer com que você se melhore e aprenda a conviver no seu cotidiano. Porque o cotidiano, ele é pesado mesmo. Mas a gente tem várias formas de fazer ele se tornar mais fáceis. Eu acho que você ser espírita, né? Você viver, que nem a gente como trabalhador, viver a espiritualidade, viver a mediunidade, de certa forma, dentro da casa é fácil, né? Dentro da é casa fácil, é mais fácil.
Porque aqui você tem todo o suporte, todo o amparo, toda a orientação, né? Agora, você colocar isso em prática na vida, no dia a dia, aí é que tá as provas, as verdadeiras provas, né? É o momento que, de fato, eu vou ter que vencer as minhas más tendências, o meu egoísmo, a minha vaidade, tudo para poder, né, colocar em prática aquilo que a gente vive aqui dentro. Ou seja, aqui dentro, na verdade, é mais fácil. É mais tranquilo, né? Porque quando a gente vem ajudar, quando a gente vem ensinar, a gente não está ensinando. A gente está mais aprendendo, a gente está mais sendo ajudado. Então, aqui a gente abastece para poder lá fora conseguir viver, né? E aí a gente não percebe como no dia a dia a gente é falho, né? Muito. Sim. Por exemplo, eu vou falar de mim até, né? Na quinta-feira, o maior trânsito em Arujá. Aí um cara me fechou, eu já xinguei, abri o vidro, sei de achar que estava com razão, né? Depois veio a consciência, ela falou, nossa, o que eu estou fazendo, né? Pô, primeiro eu não estou no trabalho, tenho tempo, para que eu vou xingar o cara porque o cara me fechou? E é uma bobagem, mas que você vai se policiando, né? Sabendo que você tem atos falhos, não adianta você... Senão a gente vai ter que se santificar a cada momento, né? Cada segundo da vida. Esse não é o processo, eu já né? vivi ao contrário esses dias. Esses dias eu sempre também, no trânsito, imagina, para São Paulo direto, né? Você reagir, você tem uma impulsividade, né? Um estresse. E outro dia aconteceu uma situação comigo que o contrário, que eu fiz assim, calma. Aí daqui a pouco eu parei pra pensar e falei, nossa. É o aprendizado. Consegui alguma Falei, coisa. Que momento que eu aprendi, né? Que eu mas só é fiz, verdade. calma, não, É tá o tudo bem, aprendizado, tipo, né? E na verdade eu nem estava errada, mas a pessoa ficou tão nervosa que eu falei, não, tá tudo bem, calma. E aí daqui a pouco eu parei e falei, nossa, quando que eu consegui, Que aí o processo fica natural, né? Aí daqui a pouco você começa, foi bom, não, foi bom, olha, Então. eu nem, né, Exatamente. foi bom, e eu tô aqui pra fazer o quê, né? Eu não tenho como sair voando, né? Eu tava em São Paulo, eu não tenho como sair voando. Não, melhor assim, eu acho que essa reação foi melhor mesmo. Super positivo, né? E eu acho que um ponto é esse, né? Que a gente está falando aqui, espiritualidade, também é muito subjetivo, né? O que é eu viver a espiritualidade? Eu acho que é um pouco isso, né? A gente, primeiro, em todo momento, ou na maior parte do momento, estar consciente daquilo que a gente está fazendo. Porque grande parte da nossa vida, ou a gente vê, a maioria das pessoas, incluídos nós, a gente vive uma parte, não é inconsciente, mas a gente vive sem pensar a nossa vida. Então a gente está atrás de dinheiro, a gente está atrás de sucesso, ou aquilo lá que a gente está buscando, e a gente não desperta no sentido de o que realmente vale a pena na minha vida, né? E aí entra tudo, a saúde mental hoje em dia, né? A relação com a família, com os amigos. Então, acho que um pouco disso que a gente está falando, que é legal esse exemplo que você deu, né? Você também, mesmo que seja depois a gente poder refletir, mas como eu posso estar mais consciente na minha vida para que esses valores ou essas virtudes entrem? Porque é o que você falou, a gente vem na casa, alguém está fazendo uma palestra bacana, aquilo é claro para a gente, entra alguém pedindo uma ajuda, a gente vai lá e está pronto para auxiliar. Mas no dia a dia, como que, né, a gente reflete isso? Porque na maior parte do tempo a gente está preocupado em pagar conta, e chegar na reunião, e estar atrasado, e levar o filho na escola, né, brigar com alguém no trânsito, ou às vezes até, não vou dizer passar por cima dos nossos valores, mas a gente muitas vezes é obrigado, né, de alguma maneira. Então, acho que quando a gente está falando de espiritualidade, na nossa visão, pelo menos na minha, é um pouco isso. Como que eu estou mais consciente daquilo que realmente faz a diferença, né? Volto a falar do aprendizado, né? Que cada dia você vai colocando em prática aquilo que você vem aprendendo. Então, é como se você fosse se moldando a sua consciência, despertando. Porque quando você faz uma coisa que não te deixa em paz consigo mesmo, logo vem o pensamento. A próxima vez você já vai estar mais atento. Para não deixar. A vida no dia a dia vai continuar. Que graças a Deus, nós estamos no mundo. E Jesus não disse que a gente tinha que andar fora do mundo e ser santo. Né? Não, aqui a nossa maior prova, é aqui o nosso maior cuidado conosco, né? Primeiro a gente olhando para a gente, se cuidando, vendo o que nós temos que fazer conosco mesmo e depois colocando isso em prática com todos aqueles que nos rodeiam, principalmente familiares.
Eu acho que, em relação a isso também, eu acho que a gente cria também uma expectativa muito grande, né? Quando a gente vive a espiritualidade tão forte, né? Que a gente está aqui junto, às vezes a gente acha que essa transformação, ela é muito automática e imediata, quando, na verdade, é uma transformação gradativa, né? E lenta, é um processo. É treino. Então, você vai vivendo isso no seu dia a dia e você vai se transformando, porque o verdadeiro milagre é a transformação. Só que essa transformação ela é muito lenta e a gente às vezes não entende isso, nem a gente, nem o próximo, porque também criam expectativas diante da gente também que às vezes são pesadas, né? Pô, se você vive isso, por que eu também deveria ser melhor em outras situações e confunde, né? Mas assim, eu acho que é isso, a gente viver esse processo gradativo e lento é uma vigia muito constante diária, pesada de certa forma, porque a consciência da gente cobra. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente entender que é um processo lento mesmo, não é uma transformação imediata, a gente tem que largar. E a rotina, ela traz a ferramenta, né? Ela é ali a prova onde a gente vai viver e isso vai colocar em prática. Perfeito, né? Eu coloco 2 pontos aqui, pelo menos na minha visão, tem outros, mas eu vou trazer 2 para a gente discutir, que eu acho que são importantes. Muitas tradições, religiões orientais, elas falam muito da meditação, né? Mas não uma meditação no sentido de estar meditando, mas estar presente, essa ideia de estar aqui agora. A gente sabe no mundo que a gente vive, principalmente por causa da ansiedade, a gente não está no presente. Ou a gente está se culpando, né? Se remoendo ali pelo passado, que a gente acredita que poderia ter feito algo diferente ou não fez, perfeito. Ou algo no futuro que a gente tem a ânsia ali de acontecer ou uma expectativa real. Então a gente nunca está vivendo nesse presente, né? Então estar conectado com o presente é importante. E hoje a gente está desconectado. A gente falou, né, do celular, a gente está aqui, mas está pensando, ou está navegando ali na internet. Quando a gente está com a nossa família, no café da manhã, no almoço, a gente não está vivendo o momento. E aí, de novo, essa conexão com a espiritualidade é viver esse momento. E para quê? Para só curtir o momento? Não, para que o momento te propicie uma evolução no auxílio ao outro. Então, se você está conectado na sua casa, conectado não na internet, mas conversando, no momento, você vai ouvindo. identificar um problema de um filho, de um companheiro, você vai poder expor seus sentimentos, eu acho que isso é importante. E um outro ponto, para mim, também a gente se perde no dia a dia, né? No sentido de pensamentos e emoções, de novo, o estresse do trabalho, ou entregar projetos, ou querer uma promoção, mudar de emprego, abrir um negócio, ou tentar resolver ali a situação que a gente está passando. E essa presença também ajuda muito quando a gente frequenta algum lugar, né? Então a gente vê aqui na Fraternidade, pô, a pessoa vem toda quarta-feira, vem todo sábado, ouve uma palestra, toma um passe, é como se aquilo fosse um momento também de reconexão, né? Então passou a semana estressante, veio na casa e relembrou, né? Deu aquela reenergizada e a gente sente muito isso, né? Dá uma meditada. Dá uma reflexão, fazer meditação, né? Exato. Daquilo que a gente está ouvindo, está aprendendo, de como foi a semana, o dia. Muito importante. Exato, né? E como que você vê isso, Genônio? Eu vejo que a gente vive poluindo os nossos pensamentos, né? Isso que é verdade, né? Não damos conta, né? E o poder do agora é algo fantástico, né? Que o agora é o que a gente tem no momento, né? E acho que a gente vai aprendendo com o tempo a dar valor ao que realmente é importante, né? E a gente, quando começa a ver o que é importante na vida da gente, o que a gente faz que nos faz bem, que a gente gosta, fazer mais vezes, valorizar isso, né? E às vezes a gente não valoriza aquilo que realmente é importante no dia a dia, né? Volto ao sagrado do café da manhã, né? Exato. É algo, se todo dia você vai estar naquele momento falando, puxa, cafezinho, tal, um pãozinho, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que valorizar. E quando a gente começa a valorizar o que realmente é importante, a gente vê que a vida fica muito mais leve, né? E você falou, né, a questão de meditação, realmente a gente tem um conceito de meditação que você tem que parar, ir num quartinho, né, fazer o on, né? Aquela coisa de, né, ficar tentando esvaziar o pensamento. E a meditação pode ser no dia a dia, né? Quando eu até falo de novo do trânsito, né? Você está no trânsito, dá uma paradinha, reflete, né? Abriu o farol de novo, você anda um pouquinho mais. Tá? Ouve um podcast. Ouve um podcast da Fraternidade, né? Então são coisas que você vai vendo que no seu dia a dia você vai dando
importância. E a gente, muitas coisas no dia a dia não dá importância, não percebe que, agora já foi, né? Mas a gente tem que dar importância. E nós somos pessoas privilegiadas, né? Que temos uma casa, que temos um carro, que podemos nos alimentar bem, que temos família, que temos oportunidade de estudar, que temos oportunidade de estar na fraternidade. Olha quantas coisas importantes que a gente tem no dia a dia, todos os dias. E quanto a gente se dedica mais a isso, né? E poder pegar esses momentos bons e estar aqui. E a gente tem que entender que o viver é o agora, né? É agora que você está vivo, é que você está vivendo. E o passado já foi, e o futuro é o que você está construindo agora. É o que você está plantando agora. E você está falando uma coisa, voltando até ao assunto, você falou, se a gente quer uma mudança, tem que começar agora. Sim. Ela não vem na primeira vez, mas se você der o start naquele dia, naquele agora, você vai construir a sua mudança num processo que pode demorar um tempo, não faz mal. Então, a minha transformação, ela tá no tombo que eu levei, mas eu me levantei, na ferida que eu curei, né, nos erros que eu cometi, ali tá a minha transformação. Então, quando eu tô vivendo esse agora e vivendo isso, é que eu tô construindo pro meu futuro. Então, eu tô vivendo esse crescimento, essa evolução. Então, eu tenho que valorizar o agora. Perfeito, né? E isso faz com que você nos cobre, né? Exato. Porque também, de novo, entrar num caminho ou melhorar não quer dizer que você não vai cometer aquele erro. Mas talvez você cometa diferente. Né? E se permitir mais isso. Leve, mais né? leve. Ou cometa outros, né? Cometa outros. Você mude, né, os erros. Exato. Mude, faça diferente. Eu vejo muito aqui na cura, a gente tem o trabalho aos sábados, né? E sextas de cura, terças, né? Segunda terça do mês, a terceira sexta do mês e o último sábado do mês. Exato. Os trabalhos de cura. E vem muitos, bem lógico, pessoas de todos os tipos aí, mas eu vejo muitos jovens vindo com problema de ansiedade, síndrome do pânico, e quando você conversa, tem essas duas coisas, né? Uma cobrança excessiva de ter que fazer e realizar, ou não sabem muito bem o que quer, mas tem uma expectativa, né? Muitos jovens ainda de, não conquistei isso, mas outros já conquistaram. Então, essa comparação que vem bastante das redes sociais, que gera essa ansiedade, e também um sentimento de culpa, já muito recente. Não deveria ter feito isso, aquilo, mas é muito novo, é isso que a gente está falando. Você tem ainda um espaço aí, lógico, para acertar e corrigir, né? Corrigir eu acho que é importante. E a gente vê muito esse trabalho, né? Então, num trabalho de cura espiritual, onde dentro do espiritismo também tinha muito aquela questão com o corpo, né? Então a gente via até na TV, ou a gente já participou de alguns trabalhos assim, que vai lá, o médico corta, ou as pessoas com problemas físicos que eram resolvidos. E a gente vê de um tempo para cá muitas pessoas procurando a cura espiritual também para uma cura de saúde mental. Saúde mental, né? É verdade. E como a gente fala dessa importância dessa mudança no dia a dia, colocar mais espiritualidade, que é isso, mais presença, se perdoar mais, né? Olhar aquilo que realmente faz a diferença, né? E as pessoas precisariam, né, na verdade, trabalhar mais as suas emoções, né? Ansiedade é emoção, né? Algo que você sente que é pesado, né? E a gente vê que a pessoa não trabalha isso dentro dela. Por exemplo, eu atendi um rapaz de 25 anos. Falou da ansiedade, que é o que você falou. Até agora não conquistei nada, meu trabalho. Eu falei, quantos anos você tem? 25. A expectativa de vida do brasileiro hoje é 85 anos. O que você quer fazer com os outros 60 que está para frente? Começa agora. Vai fazer um curso, vai se aperfeiçoar, né? Vai ter um relacionamento diferente. Se você construir agora, daqui... Vai, 60 anos, você construiu uma vida, mas tem que começar agora, né? E a gente vê no jovem essa ansiedade, né? De querer chegar logo em algum lugar. Calma, tem que caminhar para chegar no lugar. A gente mesmo, né? Fez faculdade, trabalhou. Como foi para conquistar? Foi fácil, né, Sônia? Não foi fácil, não. Nós também passamos por tudo isso. Né, Sônia? Quanta dificuldade tudo na isso, vida, as né? dificuldades de estudar, as Tudo, dificuldades de construir família, emprego, vai um, vai para outro. Só que essa juventude hoje parece que quer tudo pronto. É imediatista, né? Nós estamos vivendo um mundo muito imediato, tudo agora, tudo pronto, de preferência que seja resolvido na hora.
não se dá tempo ao tempo, não vive o agora, como você disse. Não curte um café da manhã com a família a mais, não curte um domingo de Páscoa, um almoço festivo. Por quê? Porque vai cada um para um lado resolver o seu problema, a sua vida, buscar a sua satisfação. E esquece que, às vezes, a satisfação, a paz de espírito, está nos momentos de cada um, no viver o agora, o aqui. A ansiedade fica porque gostariam que as coisas resolvessem rápido, mas nada acontece. Tudo é um processo. É lógico, tudo é o tempo, né? Tudo é o tempo. Eu tenho falado muito no Instagram, que eu tenho um perfil, e tenho falado bastante isso, um pouco sobre essa produtividade. Qual que é o seu Instagram? É Ângela Nunziato. Quem falar, quiser, né? por favor, né, siga aí, compartilhe. E eu tenho falado sobre muito isso, né, dessa produtividade tóxica, né, que a gente vive também, de ter que estar produzindo a todo tempo. A gente se cobra quando domingo à tarde você está lá no sofá e fala, pô, não estou fazendo nada, estou me sentindo que o tempo está passando, né? A gente tem essa cobrança porque, de novo, muito das redes sociais, a gente não só critica as redes sociais como algo negativo, é super positivo porque a gente está aqui também postando, tem conteúdos, mas tem coisas que a gente precisa refletir, né? Mas posso só dar Claro. uma continuação nisso? Mas eu acho que uma reflexão que eles precisam ter muito, todos nós, a gente entender que a ferramenta ela existe. A gente não controla a ação do outro, mas a gente controla a nossa reação. Como a gente reage a isso? Então, eu acho que a gente precisa ter um filtro em relação a isso. Então, que nem você falou, existem perfis que vão te alimentar e vão te acrescentar. E existem aqueles que vão te fazer sofrer. Então, como você está reagindo a isso? Vamos usar esse filtro. Eu falo isso muito para os jovens. Comparação é ladrão da felicidade. Você está deixando de viver o teu para sofrer pelo outro, por se comparando. Então, assim, comparação ladrão da felicidade. Esquece a comparação. O que você está alimentando? Como você está alimentando o seu espírito? Aquilo que você está vivendo digitalmente, o que está acrescentando para você? O que está te trazendo de bom? Não está? Então, muda o foco. Porque você tem como trazer ferramentas que vão te auxiliar, que vão te ajudar. Você tem um perfil que você traz ensinamentos, traz reflexões. Pode ser uma ferramenta. E se para que ele não serve, o que seria para ele? Um livro? Sei lá, Exato. outra... Sabe, um aplicativo ou uma palestra, você tem que buscar. Então, vamos utilizar isso de maneira positiva, tentar entender. Então, se olhar, né, olhar para si e como você está reagindo a isso, para você poder conseguir mudar essa direção. Perfeito, né? A ferramenta não é boa ou é má, depende de como você usa, Exatamente. né? Acho que esse é o grande ponto. Qual que é o propósito? Como você está usando isso, utilizando isso? Exato. E aí, falando dessa questão da produtividade, né? Então, a gente tem muito essa questão de... Hoje em dia, que é o que a gente está falando da meditação, da espiritualidade, a gente tem que fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Né? Nos anos 2000, começou a surgir isso. Então, você, no seu trabalho, na sua vida, era uma pessoa de sucesso se você conseguia fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Né? Trabalhar, e a gente vê muito esse reflexo. Você vai na academia, você está ouvindo um podcast, você não está presente ali. De novo, você está eu até dei o exemplo, você está na fila do caixa pagando um boleto que você esqueceu, né? Você está no trânsito tentando ouvir um livro, então você está sempre tentando usar aquele tempo de uma forma que é a desculpa produtiva. Desvalorizou a ociosidade, Exatamente. o ócio. Né? Exatamente. E a espiritualidade sempre falou isso, né? Que é o tempo que você tem para se conhecer. E a gente perde isso. E aí volta a cobrança. Pô, se eu não tô aqui, se eu tô aqui brincando com meu filho, quanta coisa eu tô deixando para trás? O e-mail que eu não tô respondendo do trabalho, o grupo que eu não tô vendo ali né, que estão compartilhando conteúdo. E a gente vê quando a gente lê, de novo, os textos sagrados, que as pessoas tinham tempo para elas, né? De se resguardar. Se dava esse tempo, se dava. Você sabe uma coisa que eu observei, assim, que é interessante? Eu algumas vezes vou almoçar no pesqueiro, né, aqui em Arujá. E vou dizer, 8, 10 anos atrás, a gente ia lá e estava cheio de gente pescando. Não tinha nem espaço. Eu mesmo algumas vezes fui e não consegui porque não tinha espaço. E eu tenho ido ultimamente e não tem gente pescando. Tem 2, 3 pessoas pescando. Olha como é real, né? Que as pessoas fugiram da ociosidade achando que não, vou fazer algo mais útil. Que é algo mais gostoso que pescar, né? Mais útil que pescar. Fazer nada é bom, né? Fazer nada é bom, né? E você vê como uma pessoa não está conectada, né? No que é bom, de novo, no seu hobby, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que
tem realmente valor, né? Aquilo que você considera sagrado, fazer mais vezes, né? E a gente não percebe que a gente não está fazendo mais. Não, eu preciso... Você falou, né? Ver o meu e-mail, deixa eu entrar na minha conta no banco se caiu aquilo lá. E a gente não percebe que a gente está deixando, né, para trás, né, tantas coisas boas, que é o que você falou, ociosidade. A Rafaela teve um dia no carro, e aí a gente indo viajar, acho que a gente estava indo até para Ubatuba, e ela pediu o celular, eu falei, não. Ela falou, mas eu vou fazer o quê no carro? Não sei quanto tempo. Eu, olha para os lados, olha a paisagem. Eu falei para ela, olha o caminho, enxerga o caminho, olha o que tem no caminho. Porque assim, eu lembro da gente lá atrás, a gente, né, dentro de um ônibus, de um carro, era olhando o caminho, né? Aproveitando. Olhando, né? Né? Tudo. Então você conhecia o lugar que você morava, né? Aí eu falo para ela, não, olha o caminho. Eu falei, olha o que é ao teu redor, olha tudo. Então assim, não existe celular dentro do carro. Olha pro caminho, olha o que tem ao seu redor. Porque... Hoje, o que eu reparo, principalmente na juventude, é muito difícil hoje o jovem estar andando de cabeça erguida, né? Olhando reto, olhando para cima. A maioria está olhando para baixo ou não está conseguindo nem olhar no teu olho. Então, é muito complicado isso. Então, assim, eles vivem tanto... Tá tão ali, né? Não só, todo mundo, né? Tá todo mundo vivendo aquele mundo digital. Tá tão fixo naquilo que você deixou de olhar pro seu redor. Você não sabe o que tem. Você mudou uma casa, a cor de uma casa, um vizinho seu, você não percebeu. Um muro caiu, levantou um parque, você não percebeu. Você não tá mais olhando ao redor. Porque você tá sempre fixado. Com a mente ocupada, você quer ocupar a mente. Quer ocupar a mente, não quer refletir. Não se conecta consigo mesmo. Não Exato. se conecta. A gente não se dá mais esse tempo, não se dá mais o valor de olhar para dentro de si. O pescar é isso, né? É você tá Passa horas ali com você, né? De alguma forma não pensando em nada. Trabalhando a paciência, né? Você Você não tem pensando que em nada. Será que o peixinho vai vir? Você fica esperando alguma coisa, mas ela, né, não percebe que esvaziou a mente, né? Do dia a dia, deixou... Você relaxou, Relaxou, né? E outras tantas atividades que tem, né? Que a pessoa possa fazer também. Sim. Acho que um artesanato, né? Uma pintura, uma cerâmica, uma jardinagem. Você se conecta naquilo que você está fazendo. Se conecta, né? Legal naquilo. Ou e você a gente... quer fazer nada, balançando uma rede, Exato, olhando para uma paisagem, se puder, né? Exato. Faça nada por um período, né? Mas relaxa, se concentra, foca em você, se reconecta, né? E hoje em dia, vejo que as pessoas se cobram isso, né? Pô, mas o que você falou, né? Não estou fazendo nada. Calma, você está fazendo para você, usando o seu tempo para você, né? Mas tem hoje, né? Eles deram um nome que chama FOMO, né? Que é o medo, em inglês, né? Que é a fobia de estar perdendo algo, né? E por causa das redes sociais, será que estão falando um assunto que eu não estou participando? Um livro que agora é tendência, né? Então a gente tem medo, por isso, entre aspas, a gente está também conectado, porque parece que tem algo que a gente está fora, né? E até você estava falando um pouco disso, né, Tati? Desse medo, às vezes, de não fazer parte desse novo mundo, nos causa um pânico. Mas é natural. A gente nunca vai fazer parte de tudo, a gente nunca vai atender todas as expectativas. Eu acho que isso também é uma questão, né? E uma outra questão que eu queria colocar aqui é... Cuidar da espiritualidade é cuidar só do espírito, Tati? Lógico que não. Eu acho que é um equilíbrio, né? Você trabalha a mente, corpo e espírito, né? Então, assim, porque tudo vai influenciar, né? Primeiro você pensa, aí daqui a pouco materializa, daqui a pouco se torna um hábito, né? Se torna uma atitude, se torna uma ação. Então, e aí que tá a dificuldade, né? Às vezes a gente até como trabalhador, né? Você precisa equilibrar isso, né? Então, assim, você tem o seu momento pessoal com você mesmo, você trabalhando tua mente, você refletindo, você tá aqui absorvendo conhecimento, reflexões, alimentando o teu espírito ao mesmo tempo, onde daqui a pouco você vai cuidar do teu corpo físico, que esse é um presente que nos é dado para que a gente consiga, né? Trabalhar o próprio espírito. Então, isso é tudo conectado, é necessário, né? Então... faz parte. É difícil, não é fácil, porque hoje em dia o nosso difícil é encontrar equilíbrio, né? Você conseguir trabalhar todo o necessário, né? E a gente se cobra muito, porque às vezes a gente pesa mais para um lado do que para o outro, e é natural. Mas você precisa buscar esse equilíbrio, faz parte sim. E aí, Sônia? É o equilíbrio mesmo, é tudo, é um conjunto. É um conjunto, não tem como você simplesmente se focar só... Lembra antigas beatas das igrejas? Né? Até está passando a novela Tieta, então tem a beata lá, né? Quer dizer, só vivia para aquilo. E não é assim, a gente tem que
equilibrar nossa vida física, espiritual, estudo, família. Se você não cuidar de um, o outro vai sentir falta. A espiritualidade dá para ficar presente em todos os momentos da nossa vida. É a gratidão que você tem por estar naquele trabalho. É a gratidão que você tem por você olhar mesmo, olhar um jardim, uma flor, um pássaro que vem até tua árvore que você tem na frente da tua casa. Sabe? Estar com as pessoas, você se sentir feliz que você está podendo fazer aquilo. Mas isso a gente só consegue depois de muito tempo que a gente aprende a cuidar da nossa mente e levar para este ponto da importância que é o conviver todo momento, consigo mesmo, estar presente no tempo, ser grato por aquele presente e não deixar fugir isso da tua vida. Para mim, espiritualidade é uma coisa constante, não tem diferença, não. Não é só quando eu venho na fraternidade, não. A gente não desliga o botão, né? Quando eu trabalhava era pior, então. Porque aí estava sempre lá junto comigo, naquela hora que tem aqueles alunos que mais precisam, ou pai, ou alguém, ou um problema mais sério para resolver. Você pode colocar a espiritualidade, você não tem que ficar pensando, você não tem que ficar rezando Pai Nosso, Ave Maria, ajoelhado e tal. Não, pensa em algo que você acredita, pensa no universo, pensa nas coisas boas e agradece e vai. Eu falava que quando eu tinha uma pessoa muito difícil para eu atender, eu deixava a pessoa falando e fazia o Pai Nosso na minha mente. Quer dizer, é uma forma, né? Porque você não tem como você bater boca com a pessoa. Reagir ali, né? Rebater não leva a nada. Então, você precisa tentar ser mais presente. Mas demora para aprender, viu, Ângela? Não se aprende assim, não, tá? E a gente acha que essas coisas estão separadas, né? Por exemplo, agora eu vou cuidar do meu corpo físico. Vou fazer academia, vou fazer natação, eu vou me alimentar melhor. Agora eu vou cuidar do meu espírito. Eu vou fazer... Então, na verdade, tudo, né? a gente pode, quando o corpo fizer algo, né? A mente trabalha para isso e a espiritualidade também. Quer dizer, o que você estiver fazendo, você pode unir tudo. Né? Lógico. Porque é um alicerce, você é um alicerce, né? E alicerce senão a gente corroído, separa, né? O que você está fazendo nada. agora? Estou cuidando do meu espírito. Fazendo o quê? Lendo um livro bom, fazendo aqui uma prece. E agora? Não, cuidando do meu filho. É tudo junto, né? Não. Cada momento que a gente vive... É o conjunto. É o conjunto daquilo que a gente pode, de novo, dar importância e valor àquilo que a gente está fazendo. Isso Exato. É cuidar do corpo, mente e espírito. Somos espíritos encarnados, então a gente precisa cuidar desse conjunto. E hoje ainda eu digo corpo, mente, espírito e emoções. Nossa. Perfeito. Que é sabe, a gente tem que trabalhar muito, até a Tati que faz o trabalho com jovens, né? A Sônia que coordena os cursos, que a gente trabalha essa inteligência emocional com as pessoas, né? Que é o que molda a gente, né? No dia a dia. Exato. E uma coisa legal do que a gente está falando, você está falando desse equilíbrio, eu acho que o grande teste que as pessoas podem fazer na vida delas, quem está em casa ou a gente também, é olhar para a sua agenda, né? Olha para a sua rotina e para o seu dia a dia. Quanto tempo você gasta cuidando do seu corpo? Hoje muita gente coloca isso, academia. Eu vou 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, bacana. Quanto tempo você está colocando para a espiritualidade? Para ir numa casa, numa religião, fazer sua meditação, seja lá o que for. Uma igreja, né? Uma igreja, não tem... Onde a pessoa se sente bem. Quanto tempo você está deixando para você refletir sobre as suas emoções? Você está fazendo uma terapia, ou você está conversando ali com amigos? O que você está fazendo? O que você está fazendo pela sua saúde mental? Estudando, aprendendo uma coisa nova, se dedicando. Então, acho que o equilíbrio que a gente fala, o grande exemplo e teste fácil é isso. Olha para o seu último mês e o que você fez olhando para isso, né? E, consequentemente, isso vai refletir nas suas ações. Porque se você estiver bem fisicamente, você vai estar mais motivado para fazer outras coisas. Se você estiver mais equilibrado emocionalmente, talvez você está mais preparado para ajudar outras pessoas e assim por diante, né? Então, acho que o grande exemplo é a gente olhar para isso, né? E às vezes a gente fica perdido e se culpando, e você poderia simplesmente fazer esse exercício. Às vezes até olhar para a rotina com mais leveza, né? Com menos Também. culpa, né? Entender que existem os momentos que, tô no trânsito. Eu tô no trânsito, que ele falou, vamos ouvir um podcast, vamos me trazer reflexão, cuidar, nutrir o meu espírito um pouquinho mais. Tem horário da academia
Academia não precisa ser com um fone, ouvindo alguma coisa, pode ser conectado comigo mesmo, prestando atenção no movimento, no exercício, me permitindo estar comigo mesmo, né? Tô com a minha família, vou jantar, vou almoçar, vou ter uma refeição, vamos sentar à mesa e vamos nos conectar. Porque às vezes as pessoas acham que existe uma receita, né? E não, a gente tem um guia para a gente seguir, né? Várias formas. E aí você consegue colocar isso dentro da tua rotina. E às vezes alimentar o espírito, às vezes é uma refeição que você faz em família, em que o amor transborda. Tudo junto, Exato. E ali você está alimentando o teu corpo, você está nutrindo o teu espírito, vivendo amorosidade em família e você está conseguindo trabalhando as emoções, né? Equilibrar tudo. Então, às vezes é você tentar achar que existe algo específico, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Calma. Então, o que você faz? Como funciona a tua rotina? E como eu posso melhorar a minha rotina para que eu consiga equilibrar isso? E voltando até o assunto, o que é sagrado? É isso. Cada hora, cada minuto para a gente pode ser sagrado. A convivência, né? Que é o agora. Isso que tem santidade para a gente. Exato. Né? Muito bom esse papo. Gostei, acho que foi um assunto bem pertinente aí que as pessoas trazem bastante. Mas não se encerra, né? O quê? Não se encerra esse assunto, não se encerra, né? exato. Não. É contínuo, né? Bem... De poder refletir a todo momento, né? O que a gente traz nas palestras, a gente tenta dizer. E no fundo, acho que um pouco o que a Tati falou, né? Januário, um pouco isso, não tem nada mágico. Não tem algo que você vai fazer e vai transcender. É o seu dia a dia, né? É a sua rotina. Viver. Exato, de estar ali conectado, acho muito bacana. Últimas palavras finais aí para deixar um recado para o pessoal. Vamos valorizar o agora, que é o agora que a gente está construindo, que a gente está plantando para poder no futuro colher. Bacana, muito bom. Então, Sônia. enquanto planta, vamos regar esse futuro, regar essas emoções, trazer o bem-estar para a gente mesmo, né? E acreditar que nós somos luz, nós somos capazes de fazer. Basta que a gente se olhe e se permita. E se permita a querer se melhorar a cada dia e ficar bem consigo mesmo. Em todos os campos. Físico, espiritual, mental, psicológico. E se tiver mais algum campo, acrescenta. Muito bom. E gostou de participar, Sônia? Eu Você gostei. ficou nervosa? Me pega Como de foi surpresa. essa vida de celebridade aqui, de luzes, câmeras? Eu não estou acostumada com essas coisas, Ângela. Eu nunca... Tô me sentindo na Globo. Estou me sentindo assim, sabe? Eu nunca fui para nenhum lugar assim, né? Para dar entrevista, essas coisas, não. Eu procuro me esconder um pouquinho. Não teve jeito. Terão hoje. mais vezes. Hoje não deu. Hoje não deu. A Sônia se esconder, não. Muito bom. E aí, Januário? Eu só quero agradecer a presença da Sônia, da Tati aqui hoje, né? A Sônia estando, assim, de alguma forma, é a nossa presidente aqui da casa, a pessoa que coordena os cursos da casa, palestrante, faz o atendimento fraterno, está sempre atuando bastante na casa, não nessa questão só de diretoria, né? Como eu falo, a diretoria na fraternidade é algo que precisa ter, porque é legal, né? Mas as pessoas aqui não têm hierarquia, gente. A gente aqui não tem cargo. Tudo igual. Faz o que precisa. O cargo é só no papel, né? Faz o que precisa. A Tati por coordenar o grupo de jovens, né, Tati? Gratidão por você fazer esse trabalho, né? Com o Denis, né? E com o Matheus e outras pessoas que estão com você lá. E acho que hoje trabalhar com jovens é algo que realmente pode fazer a diferença na vida deles, né? E uma hora nós vamos fazer um podcast sobre isso. Como que está hoje os jovens aqui na fraternidade? Né, Ângelo? Como que está esse trabalho com eles aqui? Isso seria muito interessante. Então, gratidão, Tati, Sônia, ao nosso corpo técnico. A equipe técnica aí, ó. Fernanda, a Márcia, o Fernandinho, que fica aqui ajustando as luzes, as câmeras, né, fazendo tudo funcionar. Passe nas câmeras hoje. Mas graças a Deus deu tudo certo e gratidão a tudo. E olha, faça sagrado a sua vida. Esse é o melhor recado. Bacana. E aí, para você em casa, relembrando, curta a gente, siga o nosso canal, compartilhe, que vai ter muitos vídeos ainda, né? Com certeza. Outros convidados, outros temas. E comente aí que a gente vai estar lendo sempre que puder aqui. E só assim, a gente, todo domingo, né, provavelmente, a gente vai colocar um podcast, né? Vai legal. Um podcast. É isso, né, Fernando? Valeu. Boa, fechado. Então Combinado. vamos
Então Muita fiquem gratidão. atentos, de domingo vai ter aí um podcast Obrigada, novo galera. aí. pra gente Obrigada curtir. mesmo, viu? Muita gratidão. Grande abraço. Gratidão mesmo. Grande Fé e abraço. luz. Firmes. Valeu.